Rafael, as avós preocupam-se, os pais também, e na realidade estes problemas das dificuldades de aprendizagem e da dislexia continuam a preocupar pais e educadores. Hoje falamos, de facto, da associação que se faz à dislexia e também ao comportamento que as crianças apresentam na sala de aulas. Sim, estamos a falar concretamente da questão do déficit de atenção e da hiperatividade, não é? Numa perspectiva muito mais pedagógica do que clínica, obviamente, mas há crianças, maioritariamente em sala de aula, que não conseguem concentrar-se e não conseguem efetivamente acompanhar aquilo que o professor diz. Ao não conseguirem acompanhar o que o professor diz, não conseguem efetivamente criar uma memória para depois poder irem buscar essa informação mais tarde quando precisam, ou para uma prova, ou para um teste, ou para qualquer situação que o professor peça para essa informação se vir buscar cá atrás, não é? Portanto, não conseguem concentrar-se dentro de sala de aula. E qual é a origem? A origem é neurológica, a maioria das vezes, não é? Portanto, é uma questão neurobiológica. Há uma determinada área do cérebro que não funciona corretamente e que aquilo que nós designamos de sistema dopaminérgico, porque é assim mesmo que se chama, antes que o Nuno comece a dizer que eu estou a falar aqui com os termos muito caros, mas é assim mesmo. Mas não tem outro nome a não ser estes palavrões. Portanto, é mesmo rede dopaminérgica. Não, nós temos de ver o palavrão, mas expliquemos o que ele é. É uma rede no cérebro, não é? Que leva à questão... É uma rede no cérebro que leva exatamente à questão da concentração e da atenção, não é? Quando funciona em equilíbrio. Quando não está a funcionar em termos, digamos, em equilíbrio, em termos funcionais, acaba por provocar essa desatenção. Mas, de facto, esta dislexia, estou a falar de dislexia, eu trabalho neste momento com um disléxico, mesmo disléxico, aliás, todas as provas que teve que prestar até ao 12º ano foram todas orais, tinham que ser mesmo orais, porque na escrita aquilo era tudo completamente ao lado, portanto, uma dislexia diagnosticada, que é o Guga, ainda agora teve aqui. O Guga, sim. O Tiroli. E ele, de facto, foi aprendendo e sendo acompanhado e hoje é uma coisa que controla com alguma facilidade. Sim, e com o passar do tempo eles vão ganhando defesas e vão ganhando estratégias para conseguir ultrapassar. Nós produzimos esse programa de estimulação na atenção que está aí à frente. Mas não sei se viu, agora que não tem a ver com a dislexia, mas com o déficit de atenção e hiperatividade, deu uma reportagem giríssima, não me lembro. Sim, foi na linha da frente, não, foi na RTP. Na linha da frente da RTP? Sim. Exatamente. Qual era, esse caso desse rapaz era o quê? É assim, ele está... falaram do facto dos maus diagnósticos, porque o problema que nós temos associado neste momento ao déficit de atenção, e digamos que o déficit de atenção é a dificuldade que a criança tem em focalizar um determinado foco, de chamar a sua atenção para uma determinada tarefa, e realmente hoje em dia existem imensos diagnósticos que estão mal feitos e o programa abordava exatamente essa parte, onde depois as crianças são medicadas com o tão conhecido metilfenidato, que é o caso da Ritalina, e abordava realmente esse aspecto. E nós, na nossa clínica, não é, fazíamos um diagnóstico bem preciso, onde é envolvida toda a equipa multidisciplinar, porque este diagnóstico tem que descobrir o problema desde a sua raiz. Pode ser meramente auditivo. Sim, pode partir daí. Aliás, é logo uma das primeiras avaliações é o processamento auditivo. Claro, porque há muitas crianças pode simplesmente ouvir mal. Sim, exatamente. E até pode ouvir bem e processar a informação mal, não é? Sara, mas há aqui uma coisa que me faz confusão, que é... ouço isto da parte das pessoas mais velhas. Hoje ainda bem que assim é, mas no meu tempo não vi nada disto. Os meninos são mal criados. Sim, temos que separar. Os meninos não levam umas palavras do rabo. Mas a linha que separa uma coisa e outra é muito pequena também. Onde é que andamos? Aqui, temos que separar. Eles não ouvem isto muitas vezes. Sim, ouvimos. E nós então, em contexto, não é? No terreno, na escola, é o que ouvimos diariamente. Mas temos que saber realmente separar uma criança que tem um problema, que tem um déficit de atenção, daquela criança que é mal educada. Mas antes de chamar déficit de atenção, o que é que se chamava isto? Distração, não é? Distração. Era distraído? Era distraído. Até porque o didiagnóstico do déficit de atenção e de hiperatividade é um diagnóstico clínico, não é? Portanto, nós, na nossa equipa, é o pediatra, em conjunto connosco, obviamente, mas é o pediatra acima de tudo que faz este diagnóstico clínico, tendo em vista a medicação ou não, naqueles casos muito mais limite, não é? Não é só porque o aluno é desatento, mas naquela base do distraído que é medicado. Sim. Estamos a falar de situações limite em que isto já prejudica não só a criança, como a sua aprendizagem, a própria família que já não consegue lidar com a situação, não é? E, portanto, aqui é que a medicação Mas surge. O Rafael dizia que a linha, e a Sara também, que a linha que separa esta má educação, esta ausência de regra, não é? Ausência de regra. É os nomes bonitos. Mal educados com a ausência de regra. Como são putos parvos. A ausência de regra. Porque hoje em dia é muito fácil. Deste tipo de problemas,
a linha é muito tenue. Como é que os pais podem identificar ou devem fazer-se acompanhar por vocês? Exatamente, os pais têm que recorrer a uns técnicos que sejam especializados neste domínio para os ajudarem e avaliarem corretamente a dificuldade da criança. O déficit de atenção, ele surge dentro da perturbação de déficit de atenção e hiperatividade, mas temos aqui que distinguir estes dois, porque uma criança que apresenta déficit de atenção não tem obrigatoriamente que apresentar hiperatividade. O hiperativo não tem que ter o déficit de atenção. E logo aqui temos uma grande dificuldade, quer a nível dos professores, quer a nível dos pais, porque não conseguem fazer esta distinção e é por isso que têm que recorrer às pessoas especializadas no assunto. A Sara é de onde? Tem um bocadinho de sotaque que eu adoro. Pois tenho, eu sou do Norte, sou de Santo Tirso, sou da terra dos jesuítas. E ainda bem, não percam os sotaques, porque os sotaques são as principais riquezas que nós temos no Exatamente. na A verdade é que, por exemplo, em caso de famílias numerosas, há irmãos que têm estes problemas e outros que não têm. Os pais começam logo a ver por aí que há comportamentos diferenciados entre os filhos que tiveram antes. Portanto, aí não são mal educados. E fazem sempre a comparação, não é? Portanto, essa comparação é feita. A diferença de pais de primeira viagem para pais de segunda, ou terceira ou quarta é completamente diferente. Claro. Os pais de primeira viagem nunca fazem muita ideia de que tudo aquilo é normal. Eles comparam com os amigos, com os filhos dos amigos, que é por mau, aí. que é mau. Mas eu tive, por exemplo, um aluno na minha carreira, tive vários meninos depois, naturalmente, com déficit de atenção, com hiperatividade, tive vários casos, mas tive um que o déficit de atenção dele não era um déficit de atenção típico, ele era um sobredotado. Portanto, facilmente desmotivava das tarefas. Isso é muito importante o que a Maia está a dizer, porque efetivamente nós temos crianças, e já temos a Associação Portuguesa de Sobredotação, portanto temos crianças sobredotadas em sala de aula que a maioria das vezes não são entendidas, em sala de aula e até mesmo em casa, não são entendidas e compreendidas porque de facto estão sempre muito mais além em determinada área. Um sobredotado ele não é bom em tudo, mas ele é bom em determinadas áreas específicas e muitas vezes até se confunde com o Asperger, não é? Que tem sempre uma fixação por determinado assunto, quando na realidade o que ele é um sobredotado, que não é compreendido e que depois acaba por ser apelidado de agitado. Porquê? Porque como percebe que aquilo que está a fazer não está na onda de comprimento em que ele realmente está à vontade, acaba por de alguma forma se agitar, ser muito menos atento e acaba por ter também este tipo de diagnósticos, que era o que a Sara estava a dizer e muito bem. Os falsos diagnósticos são aquilo que nós nos devemos preocupar na realidade. Porque há muitas crianças que são medicadas ou que fazem outro tipo de acompanhamento, porque também fazemos às vezes da medicação um bicho de 7 cabeças. Há muitas crianças que são medicadas ou que têm outro tipo de acompanhamento para a desatenção ou para a hiperatividade, mas a criança pode ter uma simples agitação motora, pode não ser um hiperativo, pode ter uma agitação motora. E, portanto, separar estas coisas importa numa avaliação multidisciplinar, como fazemos na MALOC. Até porque é nesta altura, de facto, que se constrói os grandes pilares que vão depois informar todo o crescimento da criança. O que eu devo dizer, meus caros amigos, é que no meu tempo não havia nada disto. Eu estou realmente fascinada com este programa de estimulação na atenção. E porque, na realidade, no meu tempo éramos nós que tínhamos que fazer estas coisinhas, tínhamos que ser nós em casa, programávamos os professores que o faziam, não é? Mas, aliás, agora isto está tudo a papinha feita. Mas este material surge até nesse sentido, que tem a ver com o facto de nós, de formação base, sermos professores e de sentirmos também em sala de aula essa dificuldade, não é? Com turmas enormes. Mas isto tem que ser feito com um som, não é? Há exercícios de memória auditiva que é através de um link online. Porque quando estamos a falar de atenção, não é? Para ela ser sustentada e focalizada, que são as duas últimas etapas da atenção, é necessário trabalhar a memória visual e a memória auditiva. Faça-me um teste, um qualquer. Vamos então testar aqui. Por que não pediste ao Rafael? Por razões óbvias. Já não morremos dois nem... Então eu vou pedir aqui ao Nuno para encontrar... Tens que ir para aqui. Espera aí. Não, rapaz. Tens que ir para aqui, senão não vejo... Não é para aí, tens que ir aqui para trás. Ele vai aparecer aí na imagem, um cameraman, mas se ele não mostrar, vocês não veem nada. Já mudou aqui a estrutura. Anda cá, minha pequenina, Pronto, aqui é que tu estás bem. Pequenina. Coitadinha. Pronto, já está. Vou então pedir ao Nuno para encontrar e assinalar-me aqui, neste caso não com o círculo, mas com o dedo, apenas 2 símbolos iguais a este que está aqui. Dois. Nesse caso, são 2 figuras humanas. 2 figuras iguais a esta que está aqui. Porque de repente nós olhamos aqui e eles parecem todos iguais.
Aparecem? Não é? A priori. Está o primeiro diagnóstico feito. Estou a não é? falar a priori, não é? Acho que vou ter que levar o Nuno para a clínica. Não, mas não. Alguém que me compreenda, finalmente. Hoje a Maia não está sozinha. A questão é, a maior parte das pessoas quando olha para aqui não acha que são todos Sim, iguais? é verdade. Isso É esta a questão, não é? Sim, sim. Agora, com mais atenção, Sim. vamos lá ver. Ora bem, sobrancelhas não têm, sobrancelhas têm, são estes dois. São iguais a este e este. Pronto, este tempo realmente que o Nuno precisou é a intenção, é o objetivo do nosso trabalho com a aplicação deste programa de estimulação na atenção, é controlar esses impulsos, ajudar a criança a focalizar a sua atenção. Sim. E realmente o Nuno, apesar de ter dificuldades, depois conseguiu concretizar na perfeição. Sim, não foi o que acabamos de dizer com a Maia. Eu vou levá-lo connosco. Porque, Nuno, este controle do impulso é fundamental na questão da atenção. Agora ficou preocupado. Ó, Sara, aí um daqueles puxadinhos. Não, este é o mais puxado de todos do programa. Não, porque este aqui. Não, porque na verdade. Olha, até está bem. Sim. Números é bom, que eu sou péssimo. Na verdade, aquilo que eu fiz foi. Eu percebi as sobrancelhas, quer dizer, com alguma rapidez. Mas aquilo que eu estava a querer transmitir, porque nós estávamos foi a ver por em casa, associação, não é? É que a maior parte das pessoas, quando olha, parece tudo igual, Sim, não é? exatamente. Depois há que concentrar um bocadinho para descobrir a diferença. Mas é isso que a criança com déficit de atenção não consegue, há que concentrar um bocadinho. Sim. Ele não consegue concentrar e passa imediatamente para o impulso, que é responder a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Ok. Porque este tem que ser controlado. Que é o chamado controle inibitório, que eles Exato. não têm. E, portanto, que é isso que trabalhamos em sessão. Para ele pensar, para Exatamente. começar a Então vá. raciocinar. Isto é o quê? Vamos a Vai, isso. Nuno, aqui. Sim. Eu vou-lhe pedir para... Já vi que não pode estar a ver agora. Não vai fazer Exatamente. mesmo. Não quer fazer batota, Tem sim. que observar aqui estas letras que temos Memorizá-las. durante uns segundinhos, memorizar. Posso? E agora Mais ou vai menos. começar a dizer. BAI, TAI, PAI, SIC, RTP, TVI. Acertou em alguns. Não começou pela Não está mal ordem de todo. certa, mas não comecei está de mal. propósito, porque as outras, Claro. as primeiras eu sei de cor. Não só tem E qual dislexia era a mesmo, primeira não se preocupe. então, Nuno? A primeira é salvo erro TVI. Pois realmente o Nuno trabalha SIC. na... É SIC, mas foi de propósito. Exato. Não, porque aqui, por exemplo, qual foi a minha estratégia? Claro que eu estes, disse, são televisões, Sim, sim. nem me preocupei em ver qual é que está em primeiro, em segundo ou terceiro. Como sabia que estes tentei ir para os cá de baixo. Isso é Claro. baseado, desculpa, Sara. Sim. Isso é baseado na teoria dos 7 elementos, que significa que se nós dividirmos a informação em 7 pequenas partes, o cérebro memoriza melhor do que se dividirmos em muito mais partes ou em menos partes. Certo. Agora vamos fazer um exercício à Sara, está bem? Oh, meu Deus. Vou-lhe... Oh, meu Deus. Pode ser podemos ir embora. sido criado pela Sara. Agora é que eu quero ver. Tomar um café, podemos ir embora. Não, Agora é que eu quero ver se isto é assim tão anormal o meu tempo. Ora bem, Sara, vai durante algum... Já conhece o livro? Pois já. Foi feito pela Sara. Foi feito pela Sara e pela Rafael. Mas ainda assim, São os autores. vai durante uns segundinhos poucos, olhar para Sim. estes números, está bem? Depois vamos ver quais é que memorizou. A esta hora da manhã é crime. A esta hora, pelo menos os 3 primeiros, está bem? Vai, ainda lhe dou mais Não, os algum 3 tempo. primeiros, pronto. Quais os 3 primeiros? 3 primeiros toda a gente sabe. Só consigo agora olhar para os 3 primeiros. Pois. Tenho que levar comigo então, Sara, não é? Mas essa era a intenção. A Sara queria-te levar. A Sara já disse que vais lá para a clínica. Perceberam com estes exercícios que o Nuno esteve aqui a fazer O que com é que a Sara? acontece? Na verdade, vamos sempre, agora sem brincar. O que acontece Não, é mas que é importante esta parte exercício, de uma aqui forma ou de brincar. outra, nós conseguimos realizar com mais ou menos dificuldade. Alguém com déficit de atenção não consegue... Tem uma dificuldade tem muito dificuldade muito maior do que esta que é nossa, que Sim, é sim. anormal, digamos. E que responde por impulso. Portanto, normalmente olha e responde por impulso. Aquele primeiro exercício que o Nuno fez, nós temos a experiência Sim. de que normalmente eles erram, porque é a primeira coisa, é a ausência de controle inibitório, ou seja, eles não conseguem controlar a primeira reação que lhes vem à cabeça. Isto não é, de facto, nada fácil. Não é, não. Presumo que seja progressivo, que estes exercícios sejam São progressivos. progressivos, sim. E mesmo a criança que faz metilfenidato, não é? Vulgarmente chamada Ritalina, é acompanhada também com esse programa de estimulação na atenção. Porque é importante e isto é importante deixar aqui claro, Sim. que quando a criança faz medicação, ele deve fazer mais 2 terapias para além dessa. É a psicoterapia, no âmbito da terapia cognitiva comportamental, e estimulação no âmbito cognitivo. Este manual, não sei como é que chamam, um livro, enfim, este Programa. Pode ser adquirido por qualquer pai ou Pode. tem que passar pela clínica? Não, pode ser adquirido por qualquer pai.
E pode ser Portanto, para agora aplicado fazer nas qualquer pai também. férias, por Exatamente. exemplo, até porque tem um caráter lúdico também. Exatamente. E Muito, até muito mais, interessante. convém também realçar o aspecto da atenção, não só para aquelas crianças que têm déficit de atenção, mas também olharmos para a atenção como uma chave para o sucesso ao nível da aprendizagem e pode ser trabalhada exatamente de uma maneira precoce, ou seja, para, no fundo, ajudarmos todas as crianças a desenvolver esta parte da atenção, Uma forma que é muito proativa. importante. Muitíssimo Muito bem. importante. Minha querida Sara, vou-lhe pedir só o favor de depois fazer aqui uma dedicatória Sim, para o Nuno, claro. que é para o Nuno, de facto, agora quando for de férias, a poder levar para a praia. Vamos só deixar ficar o e-mail se as pessoas nos quiserem contactar por causa faz da favor, questão Rafael. do livro, serdisléxico@gmail.com. Ser disléxico, Arroba gmail.com. Nós Podem procurar-nos na Malói, na Disclínica, portanto. Nós colocamos na nossa página de Facebook. Rafael Pereira, foi um prazer conhecê-lo. Sara Costa, até para a semana então. Como se eu nunca tivesse vindo cá. Pronto. Não, o Rafael nunca mais veio, agora é só a Sara. Quis dizer, foi um Outra prazer vez foi a conhecê-lo. Soraya, agora é a Sara. Começa a não vir mesmo. portanto. Pronto. Não, a Sara também gostávamos muito de receber a Sara. Obrigada. Pessoas simpáticas, é o que nós Muito queremos, comuniquem bem. E tem uma excelente imagem televisiva, portanto. obrigada. Perfeito. Muito obrigada Tem, não aos reparem, dois. deixa lá ver. Obrigado. Mostra lá a Sara. Realizador, mostra lá a Sara. Realizador, mostra lá a Sara. Mas eu já vai Realizador, mostra lá a mostrar. Sara. Tem. Tá, Muito tá, bem. tá. Muito bem. Ainda Tem, vou sim, seguir os senhora. passos da Rafael querida também tem muito bem Maia. essa cor. Muito obrigado. Ora bem, meus caros amigos, é tempo de falarmos Se da fosse tempo... vermelho era melhor. Pois era, Sem cá dos dúvida. nossos.